Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início a mais uma aula nossa de análise de projeto de sistemas. Antes de eu começar a passar conteúdo para vocês, eu vou fazer a correção, tá? Do nosso estudo de caso da floricultura, que vocês tinham que ter feito na semana passada e me entregado até a aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Vou colocar minha tela para compartilhar com vocês. Beleza? Então, vou abrir o nosso estudo de caso da floricultura, né? Então, no nosso caso aqui, vocês tinham que estar lendo sobre o estudo de caso da floricultura, contava a história, né, da floricultura, que ela estava há 10 anos no mercado e que o dono pretendia estar informatizando, né? Então, ele falava tudo o que ele gostaria que fosse feito no sistema, certo? Então, como na aula passada, nós tínhamos comentado, né, expliquei para vocês sobre o ciclo de vida de um sistema e tinha aquelas 11 etapas que precisavam ser feitas, né? E dentre essas 11 etapas, as duas primeiras eram qual é a finalidade do software, né? Que no caso era a definição dos objetivos. E a segunda etapa de quando a gente vai desenvolver um software é a análise das necessidades das viabilidades, que seria o que o cliente da floricultura necessita, né? Então, nós tínhamos que escolher 3 necessidades e falar se construir esse sistema seria viável ou não. Então, vamos lá para as respostas, né? Com relação à pergunta 1, para qual finalidade o software se destinará? Então, qual é a definição do objetivo? Então, para quem leu certinho, já estava logo aqui, ó, visão geral do sistema. A empresa, 10 anos no mercado, Flores S.A., realiza a venda de flores ornamentais e artigos voltados ao processo de jardinagem. O dono da floricultura pretende, com o sistema, obter um melhor controle do seu estoque e de suas vendas, aumentando a eficiência no atendimento. Então, a resposta da pergunta 1, para qual finalidade o software se destinará, estava já logo no primeiro parágrafo, né? Falando que, no caso, a ideia dele era um melhor controle do seu estoque e das suas vendas, aumentando assim a eficiência do seu atendimento. Então, beleza, essa era a resposta 1. Agora, com relação à resposta da questão 2, ó, o que o cliente da floricultura necessita? Lembra que a gente leu o estudo de caso juntos, né? E vocês viram que aqui, ó, ele pedia 7 coisas. Onde estava escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Eram coisas que ele gostaria que fosse feito no sistema dele. O que acontece, tá, pessoal? Como eu comentei na semana passada e vou reforçar essa semana. Quando nós vamos construir um sistema para uma empresa, tá? Esse sistema sendo ele ou de desktop, que é para computador desktop, sendo para celular, né, que é um aplicativo, ou sendo um site, independente. O cliente, ele deseja muita coisa, tá? Mas nem sempre tudo que ele deseja é o que realmente ele precisa. E outra coisa muito importante que a gente tem que ter na nossa mente é o seguinte: além de talvez não ser tudo que ele precisa, ele está exagerando um pouquinho, muitas vezes, o que acontece? É um serviço que nós estamos entregando para o nosso cliente, tá? Então, quanto mais coisas, mais detalhes forem feitos para nesse sistema, mais caro esse sistema vai custar, tá? Então, lembra que eu comentei com vocês o seguinte, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração também é a questão do tamanho da empresa, né? Porque tem que ver se realmente esse cliente ele tem condições de estar pagando por tudo que ele está pedindo, por tudo que ele está comprando. Então, vamos dar um exemplo aí. Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, né? O cliente, ele quer comprar uma Ferrari, tá? Ele acha que ele precisa de uma Ferrari, porém, ele quer comprar uma Ferrari para andar, por exemplo, no sítio, tá? Não tem por que ele comprar uma Ferrari, ele tem que comprar um outro carro que não seja a Ferrari. Porém, por exemplo, se ele comprar um carro aí que seja um utilitário, tipo uma estrada, né, que a gente fala, uma estrada da Fiat, ou uma Toro, ou uma caminhonete que seja, o que acontece? Vai atender as necessidades dele do mesmo jeito, vai ser mais em conta, e ele vai ficar mais feliz porque no final vai resolver o problema dele,
tá? Enquanto que se ele comprasse, por exemplo, uma Ferrari, a Ferrari não ia resolver o problema dele, ia dar mais problema para ele, porque ele ia ficar insatisfeito, que não ia fazer o que ele precisava. E no final, quem passaria por ruim sempre somos nós, porque apesar do cliente falar que deseja determinada coisa, muitas vezes o desejo dele não é realmente o que ele precisa. Essa é a importância, então, do analista de sistema saber ver o que realmente o cliente precisa, tá? Então, por que eu fiz todo esse rodeio para falar as respostas? Porque, pessoal, o que o cliente da floricultura necessita? Então, eu pedi para vocês escolherem 3 necessidades. Aqui ele falou que ele precisa de 7, tá? Mas pedi para vocês escolherem 3, porque quanto mais complexo for o sistema, mais caro esse sistema vai custar. Então, aí no nosso caso, pessoal, quem escolheu a opção do cadastro de cliente, ó, o sistema deve manter a manutenção, ou seja, a inclusão, a alteração e exclusão do cliente, tá? O sistema deve permitir a manutenção de todos os produtos, então, item 1, item 2. Item 3, o sistema deve permitir o controle de vendas dos produtos emitindo cupom fiscal, tá certo, 1, 2 e 3, tá? Teve gente também que colocou, por exemplo, o item, o sistema deve permitir a manutenção do cliente, depois o controle de entregas de produtos e depois o pagamento. Também tá certo, tá? Mas o ideal é que fosse o cadastro de clientes, o cadastro de produtos e o controle de vendas. A questão aí da entrega de produtos, de pagamento em forma de cheque, isso daqui é complemento, tá, pessoal? Mas os 3 essenciais são o cadastro de cliente, aqui o cadastro de produtos e o controle de vendas, tá? Mas eu coloquei a questão da entrega dos produtos. Tudo bem, pessoal, não tá errado, tá? Porque eu pedi para que vocês escolhessem, né? Escolha 3 necessidades do cliente. Então, a seu ver, como analista, você achava que o item 1, por exemplo, 2 e 5 era essencial, tá? Então, não tá errado, beleza? Outra coisa, construir esse sistema é viável? Pessoal, informatizar sempre é muito viável, tá? Sempre vai trazer muito valor àquela empresa, sempre vai agregar demais, tá? Vai trazer muito benefício. A única coisa é que é o seguinte, se for construído esses 3 itens que eu falei para vocês, cadastro de cliente, cadastro de produtos e o controle de vendas, é muito viável. Agora, quanto mais coisas o cliente vai colocando, mais caro isso vai custando, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a viabilidade, principalmente a viabilidade econômica. Porque tudo que você... É como, vamos pensar assim, tudo que você coloca de complemento tem um custo, tá? E muitas vezes, que nem a gente não falava o porte da empresa, da floricultura, mas muitas vezes pode ser uma floricultura mais pequena. Então, talvez ele não teria aí o valor necessário para estar pagando por todos aqueles itens. Mas pelos 3 itens que eu pedi para vocês escolherem, ia ser muito viável para ele, tá? Até mesmo porque ele não tinha controle nenhum, não era nada informatizado, era tudo manual, né? Então, só o fato de informatizar já ia agilizar demais todo o processo da floricultura, tá? Deu para entender a questão, então, do estudo de caso da floricultura? Alguém ficou com alguma dúvida? Pessoal, lembrando que é assim, tá? Como eu falei para vocês na resposta 2, independente das opções que vocês escolheram, eu vou considerar porque eu pedi para vocês escolherem, tá? Eu não pedi para vocês sinalizarem as 3 respostas corretas, certo? Então, a gente tá... Por que é importante a gente fazer um estudo de caso? Para que vocês comecem a amadurecer a leitura e amadurecer essa questão, entendeu? O que o cliente quer, o que ele necessita, o que realmente é importante para a empresa. Então, conforme a gente for amadurecendo esse pensamento, essa linha de raciocínio na cabecinha de vocês, mais fácil vai ficando para vocês identificarem, tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Deixa eu ver no chat. Joia, a Isaura deu joia. Esse Teams está muito chique. Agora, com essa história de conseguir mandar carinha, ficou ótimo. Tá? Então, vamos lá. Então, vou começar o conteúdo.
Nicole também, beleza. Leandro também. Muito obrigada, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem, tá? Caso depois surja alguma dúvida, vocês quiserem mandar mensagem para mim no particular, depois também pode mandar que eu respondo para vocês, tá? Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Pessoal, então, depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês, né? Nas aulas anteriores, então, na primeira aula, nós definimos os conceitos de análise de projeto e de sistemas, tá? Então, nós definimos aí os conceitos para que vocês começassem a amadurecer a ideia na mente de vocês. Depois, nós definimos, então, os tipos, né? De elementos principais de um sistema, principalmente de informática. Aí nós temos a entrada, o processamento, a saída e o armazenamento. Depois nós falamos um pouquinho sobre a engenharia de sistemas. Tá, pai, obrigada. Sobre a engenharia de sistemas, né? Falamos então sobre a importância de nós seguirmos os passos para a construção de um sistema, que é a engenharia que nos guia, né? Para que a gente possa entregar um sistema realmente perfeito para o nosso cliente. Aí depois, né, nós falamos sobre o papel importantíssimo que é o do analista de sistemas, que é o que vocês estão aprendendo aqui a ser durante as nossas aulas, fazer esse papel de análise, né? Falamos também aí um pouquinho sobre os papéis no desenvolvimento de software, então quem é quem? Então nós falamos sobre o analista, sobre o projetista, o programador e o gerente de projetos. Lembrando que tem mais funções aqui nesse meio, tá, pessoal? Essa aqui era só um resumão, tá? Depois nós falamos sobre o desenvolvimento de sistemas na aula passada, que é o ciclo de vida de um sistema, que é o Life Cycle, né? Que aí, no caso, nós temos aqui os 11 passos a seguir, que foi o que a gente fez até, inclusive, os estudos de caso. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da viabilidade. Então, vamos lá. Estudo de viabilidade. O que é isso? Toda vez que vocês virem a palavra viabilidade, tenham em mente a palavra viável, tá? Então, e aí? É viável? Então, o estudo da viabilidade é a tarefa de verificar se é viável ou não desenvolver o software em questão. Tá? Então, que software? Se vai ser um software para computador, se vai ser um aplicativo para celular, se vai ser um site, tá? Então, nós vamos ter que verificar se realmente é viável desenvolver ou não, tá? Então, no nosso caso aqui, dentro do estudo da viabilidade, né, verifica-se se o produto final irá beneficiar os usuários ou não. Quem que são os usuários? Os usuários são os nossos clientes, então, que nem no caso da floricultura. Quem era o nosso usuário? Era a floricultura, tá? Então, a gente tem que ver se vai ser viável, né? Viável para o usuário final, no caso, a floricultura, se é realmente interessante desenvolver o sistema para eles ou não, tá? Se o seu desenvolvimento será muito caro ou não, entre outros. Então, antes de mais nada, pessoal, existe, né, estudos que nos direcionam na seguinte questão. Nós temos 4 tipos de viabilidade, que é a viabilidade operacional, viabilidade técnica, a viabilidade de cronograma e a viabilidade econômica. Então, nós temos esses 4 tipos de viabilidade para analisar, tá? Depois que nós analisamos esses 4 tipos, a gente tem que analisar em todos os sistemas esses 4 tipos? Tem, pessoal. Por quê? Para a gente não correr risco de errar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, no nosso caso, ó, nós temos aí a viabilidade operacional. É a primeira delas, tá? Toda vez que a gente pensar operacional, vamos pensar aí em operação, tá? Viabilidade operacional é a verificação da adequação do sistema para a organização. Então, nós temos 2 perguntinhas para responder. Será que esse sistema resolverá os problemas da empresa? O que os usuários do futuro sistemas pensam, tá? Então, nós temos que responder essas 2 questões com relação à viabilidade operacional.
Será que esse sistema resolverá os problemas da empresa? Lembra que eu já falei para vocês, vou dar o exemplo de novo. Nós temos o tiozinho da mercearia perto da nossa casa, ele já tem 80 anos, tá? E aí, vamos informatizar a mercearia dele. Vai resolver o problema dessa empresa, pessoal? Aparentemente não. Por quê? Porque se você for pensar nas situações, nós temos dois problemas. O primeiro, nós temos um senhorzinho de 80 anos que não sabe mexer com computador, tá? Então, primeiro problema. O segundo problema, o que esse senhorzinho, o que esse dono dessa empresa, o que ele pensa? Será que ele acha interessante realmente informatizar essa empresa? Isso é uma situação, tá? Aí a gente pode ir para outras situações. Por exemplo, no caso aí, vamos pensar o mesmo caso, tá? Da merceariazinha do senhorzinho de 80 anos. O senhorzinho de 80 anos já está passando essa mercearia para o filho dele, tá? O filho dele tem aí, por exemplo, 50 anos, tá? E o filho dele decide informatizar a empresa. Aí a gente já tá com outra linha de pensamento. Aí realmente vai ser interessante para a empresa, porque vai resolver os problemas, porque até então tudo é feito manualmente, tá? Então imaginem vocês aí no final do mês para você fazer um balanço de tudo que você vendeu, como que é complicado, você tem que pegar papel por papel, anotação por anotação, tá? E o seguinte também, a pessoa que te procurou, ela tá interessada em informatizar, tá? É diferente do que a gente chegar a propor e você perceber que tem muitas pessoas que não estão contentes. Por quê, pessoal? Querendo ou não, o computador, ele substitui o ser humano, tá? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, o que antes precisava de 3 pessoas para tomar conta, por conta de muito papel, de fazer o controle. Uma pessoa hoje, mexendo num sistema informatizado, dá conta de fazer o serviço de 3 pessoas. Então, pensem, essas outras 2 pessoas que vão identificar que elas serão mandadas embora quando forem informatizadas, elas tendem a fazer o quê? Elas tendem a boicotar o nosso sistema, tá? Então, a gente tem que pensar muito bem em fazer toda essa análise. Deu para entender essa questão da viabilidade operacional? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Querem perguntar? Então, mostrei para vocês 2 situações. Primeira situação, mesmo caso, a mercearia, senhorzinho de 80 anos, tá? Então, a resposta seria não. Não é viável informatizar por conta. A questão viabilidade operacional. Ele já tem 80 anos, ele não sabe mexer com computador e ele não quer informatizar, tá? Agora já a segunda situação problema. A mesma mercearia, tem o senhorzinho de 80 anos, porém, ele já está passando a mercearia para o filho dele, que tem aí 50 anos, quer informatizar, sabe mexer com computador, aí já é outra história, aí já seria viável, operacional, informatizar. Tá? Então, a gente tem essas 2 situações para que vocês pensem e consigam aí fazer essa análise, tá? Então, vamos continuar. Depois, nós temos o segundo tipo de viabilidade, tá? Que é a viabilidade técnica, que é a verificação da disponibilidade dos recursos técnicos e sua praticidade. Então, a gente já passou da primeira viabilidade, que é a questão de saber se o dono realmente do estabelecimento quer ou não informatizar, né? E aí, se o sistema vai resolver os problemas da empresa, viabilidade operacional. Agora, vamos para a segunda, tá? Viabilidade técnica. É a verificação da disponibilidade dos recursos técnicos e sua praticidade. Então, aí aqui eu coloquei uma imagem, tá? Então, nós temos aí o celular, temos um computador, temos um notebook, um tablet, e aí aqui em cima a gente tem vários tipos de tecnologia, tá? Por que isso, pessoal? Ó, já possuímos a tecnologia necessária? Quando um cliente chega até a nossa empresa, né? E ele quer informatizar. Talvez possa acontecer de ser um cliente que ele quer uma tecnologia que a gente ainda não tem. Por exemplo, agora é muito normal. Tudo que a gente vai fazer a leitura do QR Code. Todo mundo sabe o que é um QR Code? Caso alguém não saiba, né? Vamos lá.
QR Code. Vamos lá. Uma imagem, né? Isso é um QR Code, tá, pessoal? Tudo bem? Um QR Code. Então, só para dar um exemplo aí para vocês de tecnologia. Então, o cliente chega até vocês e ele fala aí, por exemplo, que ele quer que o sistema dele faça a leitura de um QR Code, tá? Hoje, todo mundo que trabalha na área de TI, na parte de desenvolvimento, detém essa tecnologia, tá? Consegue implementar isso no sistema. Mas, quando essa tecnologia surgiu, muitas pessoas não sabiam fazer essa implementação, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar, já possuímos a tecnologia necessária? Sim ou não? Não, nós temos. Então, beleza, não tem problema. Essa tecnologia, ela está disponível para ser adquirida? Tá? Também tem essa questão. Por exemplo, talvez eu quero alguma coisa diferente que eu posso comprar, tá? Pode ser comprada para ser implementada. Que nem, por exemplo, um sistema de farmácia, tá, pessoal? Um sistema de farmácia, ela é integrada, a farmácia, ela é integrada com alguns órgãos do governo, tá? Aí o que acontece? Então, a pessoa que está construindo esse sistema sabe fazer toda essa integração? Tem alguma coisa que tem que ser comprada? Tem alguma licença? Tem como ser adquirido? Sim ou não, tá? Então, a gente tem que levar muita coisa em consideração quando a gente vai desenvolver um sistema, um software, um aplicativo, um site, tá bom? Outra coisa, ela é madura o suficiente para ser utilizada? Porque talvez o cliente leu em alguma revista, alguma coisa nova que surgiu e ele quer implementar no sistema dele. Vamos falar uma coisa assim, que nem uma tecnologia, não sei se vocês já viram, mas aquela tecnologia que é um tipo um protetor auricular que você coloca no ouvido e conforme a pessoa ela fala, por exemplo, ela está falando em inglês, aquela tecnologia que está ali no seu ouvido, ela está traduzindo para você o que a pessoa está falando do inglês para o português. Vocês já viram? Vocês já leram sobre isso? Inclusive a Google que tem, tá? É detentora dessa tecnologia. Ela é patenteada, inclusive, pela Google, tá? Vocês já escutaram falar sobre isso? Isso, ó. O Leandro já viu, tá? Mais alguém viu? Não? Bom, essa é uma tecnologia que a gente está esperando. O Matheus também já viu, tá? Já leu. Assim, a gente já leu, né? Ver a gente ainda não viu, né? Só vimos umas coisinhas assim, mas a gente já leu, já viu essas coisas. Então, o que acontece? Essa é uma tecnologia. E se o seu cliente cismar que ele quer? Por exemplo, o meu sistema, eu vendo passagem aérea e eu preciso que ele faça essa tradução, por exemplo, tá? Então, a gente tem que pensar, essa tecnologia existe? Existe, mas e aí, ela já está disponível? Eu já posso comprar? Quanto que isso custa? Porque, pessoal, não é nós que vamos desenvolver o sistema que temos que pagar por isso, tá? A gente tem que pensar essa questão também. Quem vai pagar por isso? Se eu vou comprar uma coisa exclusiva para o meu cliente, quem vai pagar por isso tem que ser o meu cliente, tá? Então, a gente tem que levar tudo isso muito em consideração. Outra coisa, já possuímos o conhecimento técnico necessário sobre essa tecnologia? Que nem nesse caso, eu comprei eu comprei o direito de utilizar essa questão aí da tradução, né? A pessoa fala, tem essa tradução de voz, e aí a pessoa escuta em português, por exemplo. E aí, nós temos programadores, temos pessoas que sabem trabalhar com essa tecnologia? Ou eu vou ter que pagar para essas pessoas estudarem um tempo para conseguir desenvolver esse sistema. Então, tudo isso, pessoal, vai gerando custos, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também, porque esses custos eu tenho que repassar para o meu cliente, e é como eu falei para vocês. Aí a gente vai ter que ver se realmente ele tem condições de pagar, tá? Se for, por exemplo, um órgão do governo federal, sei lá, ou alguma coisa, uma empresa multinacional, eles têm dinheiro para pagar. Agora, por exemplo, como que uma empresa aqui de Taquaritinga, por exemplo, que vende excursão, que vende passagem, por exemplo, da CVC, como que ele tem condição de pagar por uma tecnologia que hoje ainda não está disponível no mercado? Será que ele tem, por exemplo, se esse sistema que ele está me pedindo custar aí 20, 30 mil reais, ele tem condição de pagar por isso? Então, a gente tem que fazer toda essa análise, tá?
Outra coisa, o aprendizado para este conhecimento impactará no cronograma? Isso é muito importante, a questão do cronograma, que é o próximo que a gente vai falar. O cronograma, pessoal, é uma coisa muito importante quando a gente vai fechar um contrato com uma empresa, tá? Então, a gente tem que levar tudo muito sério, tudo muito à risca, pensar, projetar quanto tempo que eu consigo entregar isso para o dono da empresa, porque ele está contando com aquilo. E outra coisa, normalmente, quando um estabelecimento decide informatizar, pessoal, eles decidem para ontem. Então, eles te procuram e falam assim, olha, eu queria informatizar a minha empresa, mas você acha que, tipo, daqui 2 meses está tudo pronto? Eles pedem desse jeito, porque eles acham que é tudo muito fácil. E não é assim, então a gente tem que seguir cronogramas também, tá? Então, deu para entender o estudo da viabilidade técnica? A gente também tem que pensar, levar muito em consideração essa questão da tecnologia. Claro que, pessoal, uma coisa que é muito comum, por exemplo, você tem uma empresa que faz software, fabrica software, né? Programas de computador aí. Normalmente, quando você vai começar, o que você vai fazer? Você vai escolher um nicho de mercado. Gi, o que é nicho de mercado? Vamos pensar no Leandro. O Leandro, ele já trabalhou em uma farmácia, por exemplo, tá? Ele já trabalhou em uma farmácia e ele conhece, ele sabe como que uma farmácia funciona. Então, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai definir, eu vou fazer sistemas de computadores para a farmácia. Então, ele definiu o nicho dele. Então, o que ele vai fazer? Ele constrói um sistema para uma farmácia, em geral, tá? Não, tipo, específica aquela farmácia específica, por exemplo, ele constrói para uma farmácia em geral, porque ele sabe como que funciona para comprar medicamento, como que eu cadastro, enfim. Ele sabe como funciona em si uma farmácia. Ele constrói um sistema para uma farmácia geral e a partir daí ele sai vendendo. Então, como que ele faz? Então ele vai lá e tenta vender para a primeira farmácia. Então, conseguiu vender? Beleza. Aí uma coisinha ou outra que o dono daquela farmácia quer de diferente, o Leandro vai lá e implementa. E ele entrega o sistema para aquela pessoa, para aquela farmácia. Aí depois ele vai vender para uma outra farmácia e por aí vai. Porque ele já tem um sistema pré-pronto. Ele só faz as adequações. Agora, quando você começa, você vai lá, um para farmácia, um para mercado, um para não sei o que, um para não sei o que lá. Pessoal, você tem que ter uma equipe muito grande, tá? Para fazer todo esse desenvolvimento, porque demanda muito tempo. Então, normalmente, quem começa a desenvolver softwares ou aplicativos ou sites, ele começa a desenvolver para um nicho em específico, né? Para uma determinada função específica. Então, eu vou fazer um sistema ou um aplicativo de celular para lanchonete. Se vocês olharem aqui de Taquaritinga, todos os aplicativos que existem são iguais, só muda as imagens. É o mesmo aplicativo. Se você pegar do Wilson, é igual o da esfirraria Árabes, né? Nem sei o nome, esqueci. Aí você pega o lá do prensadão, é o mesmo. Aí você pega o da sorveteria, é o mesmo, tá? Então, o que acontece? A pessoa fez um aplicativo padrão e a partir daí ela foi adequando. Então eu vendi para uma lanchonete. O que a lanchonete tem de diferente? Tem isso, isso, isso. Ela adequa e entrega. Eu vendi para um açougue. O que tem de diferente? Isso, isso, isso. Mas se vocês forem levar em consideração... Peraí, pessoal. Então, pessoal, o que acontece? Normalmente é feito essas adequações, tá? Porque praticamente meio que são as mesmas coisas. O que são as mesmas coisas? Então, toda empresa ela tem que cadastrar cliente, ela tem que cadastrar produto e ela tem que ter a questão do estoque dela. A partir daí tem a questão de cada ramo ser um pouquinho diferente, mas a questão de cadastro de cliente, produto, estoque, baixa no estoque, caixa, tudo isso é padrão, tá? Então, aí o pessoal começa a fazer essa adequação para que você consiga cumprir o cronograma, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cronograma.
Então, a viabilidade de cronograma, o que é isso, tá? É a verificação dos prazos em que o sistema deverá ser entregue. Então, os prazos são obrigatórios ou são desejáveis? Pessoal, existem empresas, principalmente quando a gente trabalha com empresa do governo, que os prazos eles são obrigatórios, tá? Então, por exemplo, você está participando de um pregão, né? O que é um pregão? Um pregão é quando uma empresa participa para tentar oferecer um serviço para uma empresa do governo. No pregão, normalmente é a empresa que vendeu mais barato que acaba sendo a que ganha, né? Então, por exemplo, existem os prazos que você tem que definir. Então, por exemplo, daqui 6 meses nós vamos entregar um site para o órgão, não sei o que lá do governo. Beleza, daqui 6 meses você tem que entregar, tá? Mas aconteceu um problema, não sei o que, não conseguimos entregar. Pessoal, se vocês não entregarem, nós temos que pagar multa, tá? Então, imaginem vocês, você já vendeu um sistema um pouco mais em conta para que você conseguisse vender para o governo, tá? Para conseguir entrar nesse nicho, por exemplo, nesse ramo de mercado, e aí você não cumpre o seu prazo. Aí, em vez deles te pagarem, você começa a pagar multa. Chega uma hora, pessoal, que a multa acaba sendo mais alta do que o valor do sistema, tá? Então, por isso que antes da gente sair prometendo qualquer prazo, a gente tem que levar muito em consideração essa questão de cronograma. Igual eu coloquei aqui, ó. Será feito um contrato? Se for, quais são as cláusulas, o que está escrito, tá? Dos dois lados, tanto a gente que está fornecendo o sistema, quanto a empresa que está comprando da gente, tá, pessoal? Porque se você bater um contrato, a empresa assinou e você colocou lá que no dia 30 de dezembro será entregue tais coisas para a empresa e lista lá, no dia 30 de dezembro você tem que entregar, tá? Gi, tem como mudar esses prazos? Pessoal, aí é tudo questão de conversar e a empresa aceitar e ser feito um novo contrato, tá? Depois, será aplicado multa por atraso na entrega do sistema? Tem muito disso, tá? Se for aplicado multa, a empresa que vai desenvolver tem que prestar muita atenção, porque é como eu falei, a gente tem que cumprir o prazo na risca. Mas e aí? E se eu entregar um sistema meia boca, depois eu fizer as correções? Pessoal, lembrem-se, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque no contrato a gente especifica o que vai ser entregue para o cliente de qual forma. Então, se você não está cumprindo o que você prometeu e tem como esse seu cliente provar que você não fez isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ainda pode ser processado e ainda sair no prejuízo, tá? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com relação ao cronograma. Então, antes, por isso que a gente fala, tem que ser feita uma análise muito bem feita, tem que ser definido todos os objetivos, tem que ser falado tudo o que vai ser feito e ser definido esses prazos, esses cronogramas, né? Quando eu vou entregar, por exemplo, olha, vamos pensar o seguinte, daqui 2 meses eu vou te entregar essa questão aqui, ó. Daqui 2 meses eu vou te entregar o cadastro de cliente e o cadastro de produto. Então, daqui 2 meses eu te entrego isso. Daqui tantos meses eu te entrego tal coisa. Então, tem que ser feito tudo detalhado para que nenhum dos lados tome prejuízo, nem nós que estamos desenvolvendo, nem o meu cliente que está comprando o nosso sistema, tá? Então, a gente tem que levar tudo isso muito em consideração. Deu para entender, pessoal, essa questão? Alguma dúvida até aqui com relação a cronograma? Sim? Beleza. Então, vamos continuar. Aí, nós temos também, pessoal, a viabilidade econômica, tá? Então, a viabilidade econômica é a verificação do custo-benefício do sistema. Toda vez que a gente falar custo-benefício, tenha em mente o seguinte, tá? Vou passar, em vez de falar de sistema, vou passar para a nossa realidade para ser mais, para que vocês consigam entender. Por exemplo, vocês compram um lanche numa empresa, oh meu Deus, um lanche numa lanchonete aqui da nossa cidade, tá? Esse lanche custa R$30, por exemplo. Só que esse lanche é gigante. Aí você pensa, o custo-benefício, ou seja, pagar R$30 por esse lanche que é gigante, que dá para comer eu e minha namorada, compensou o custo-benefício, ou seja, o quanto eu paguei
com o benefício, ou seja, com o sabor, com a qualidade que eu paguei, compensou. Então, sempre tenho em mente custo-benefício. O que eu paguei com o que eu recebi. Compensou ou não compensou, tá? Então, será que os benefícios serão compatíveis com o gasto para se projetar e implantar este sistema? Então, e aí? Vamos voltar lá para o tiozinho da mercearia, né? Que tá lá passando de sucessão familiar, tá passando do senhor de 80 anos para o filho de 50. E aí, os custos, por exemplo, por exemplo, o sistema custou 10 mil reais, tá? E aí, compensou para ele pagar esses 10 mil reais? Vai compensar futuramente? Então, a gente tem que pensar, vou pagar 10 mil reais, porém eu terei tais benefícios, igual da floricultura. Ah, custou 10 mil reais para informatizar a floricultura. E aí, compensou eu pagar esses 10 mil reais? Vai compensar depois de quantos meses? Ah, já compensou logo de cara, porque já facilitou muito. Quando eu vou lá fazer o balanço no final do mês, agora eu não passo mais, sei lá, 3, 4 dias fazendo o balanço. Num dia já está tudo pronto, ou em meio dia é só eu clicar, gerar e ficou pronto. Então, pessoal, a gente tem que levar tudo isso muito em consideração, tá? Os tipos de custos que nós temos para desenvolver um sistema, que seria o custo de desenvolvimento e aquisição, tá? Custo de desenvolvimento, o que a gente gasta com relação à questão de desenvolver mesmo. Eu tenho que contratar programadores para desenvolver esse sistema? Quantos programadores que eu precisei colocar para fazer esse sistema? Me custou quanto? Precisei adquirir alguma tecnologia nova, tá? Custos de instalação. Aí, custos de instalação, a gente está falando, por exemplo, lá da mercearia. O dono teve que comprar um computador, teve que comprar uma impressora. Normalmente é o que eles compram, tem que comprar quando é uma empresa pequena. Um computador, uma impressora, né, para sair as notinhas. Teve que comprar alguma coisa? Teve que gastar? Como que foi? Quanto que foi gastado? Tá? Depois, custo de manutenção. Quanto que eu vou cobrar por mês para eu dar uma manutenção para esse cliente? Ou nesse valor que a gente combinou, tá incluso uma manutenção a cada 2 meses, 1 mês, a cada 15 dias, tá? Então, a gente tem que fazer toda essa mensuração. O custo de pessoal, né? Então, precisei contratar pessoas para desenvolver, enfim. Então, tudo que foi, lembra que eu falei para vocês, tudo que é gasto para desenvolver aquele sistema tem que ser colocado, somado, tudo posto na balança, para que depois a gente consiga repassar esse valor para o meu cliente, para o cliente ver se realmente compensa ou não. Aí eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Por que tudo isso? Para no final a gente ter o seguinte: feito estes estudos, é possível avaliar os benefícios que o sistema trará para a empresa, que podem ser tangíveis ou intangíveis. Quando a gente falar da empresa, eu estou falando da empresa do meu cliente, tá? Os benefícios tangíveis são as reduções de despesas, crescimentos. Quando a gente fala de despesa, que nem eu falei para vocês, antes eu precisava de 3 funcionários para fazer um determinado serviço. Hoje, eu implantando o meu sistema, eu preciso de um funcionário só. Então, olha só, ele está reduzindo 2 funcionários, tá? Então, isso daí compensou demais para ele, para o dono daquela empresa. O crescimento das vendas, porque se eu estou comercializando por site, antes eu só vendia na loja física, agora eu vendo por site também. Então, eu estou aumentando as minhas vendas. A diminuição de erros de processamento. Como eu falei para vocês antes, eu ficava 3, 4 dias para fechar o meu estoque, o meu balanço do mês. Hoje eu fecho em 1 dia, tá? Então, eu sei já o que se eu tive lucro, se eu tive prejuízo, o que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho. Maior rapidez na obtenção das informações. Opa, pera lá. Tá acabando a minha blusinha, então, a minha blusinha verde, tá? Esse ano é o ano, sei lá, o ano não sei o que lá. Todo mundo quer passar o Réveillon de verde. Tá acabando a minha blusinha na cor verde. Então, vamos comprar mais. Então, as informações são obtidas mais rapidamente, tá? Outra coisa, benefícios intangíveis, que são a satisfação do cliente. Quando eu falar cliente, estou falando de quem está comprando o nosso sistema, tá? E a melhoria da imagem da empresa. Lembra que aquele boca a boca, um cliente falando bem da gente,
ele repassa para mais 3 clientes. Agora, um cliente falando mal, ele repassa para 5 ou para 7 clientes, tá? Então, pense. Então, a melhoria da imagem da minha empresa. Então, a gente vai melhorando. Então, eu vendi, por exemplo, para uma farmácia. Aquele dono daquela farmácia, ele tem um outro amigo e ele indica para aquele amigo comprar da gente. Então, vai virando um ciclo vicioso e a gente vai aumentando o nosso número de clientes, tá? Então, deu para entender, pessoal, o que é o estudo da viabilidade? Por que nós precisamos fazer esse estudo? Por quê? Porque antes da gente prometer qualquer coisa, nós temos que ter certeza que nós vamos conseguir cumprir, tá? Quando envolve dinheiro, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Eu já vi muitas pessoas quebrarem a cara por questão de não fazer uma análise bem feita, e aí não conseguir cumprir cronograma, começar a tomar multas, né, por dia de atraso de entrega de sistemas, e a pessoa acabar saindo fora do mercado, tá bom? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso também. Quando eu falei questão de valores, 10 mil, 5 mil, 15 mil, enfim, fiquem tranquilos que mais para frente, nas próximas aulas, eu vou ensinar vocês também a fazer fazer o valor das coisas, tá? Vocês a calcularem. Por exemplo, hoje, se vocês forem vender um site para uma cidade do tamanho de Taquaritinga, a gente costuma falar que assim, um site de entretenimento, que é um site de informação, enfim, um site onde o cliente não consegue comprar nada, ele só visualiza, tá? Seria um site na faixa de uns 3 mil reais, tá bom? Se fosse, por exemplo, um site de venda, onde eu consigo comprar um produto, uma mercadoria, aí já é um site e-commerce que a gente fala, esse site varia na faixa de uns 5 mil reais, tá? 5 a 6 mil reais, dependendo do porte da empresa, tá, pessoal? Quanto maior a empresa, mais caro é o valor que a gente vende para ela, porque aí ela vai ter filial, ela tem um monte de coisa. Com relação a software também segue a mesma linha de raciocínio. Aí a gente tem que calcular de acordo com o tempo que a gente vai demorar para desenvolver isso, quantos programadores estarão trabalhando, enfim. Mas normalmente também essa questão é 5, 10 mil reais. Detalhe, pessoal, vocês vão falar assim para mim, Gi, mas e aí, como que o meu cliente paga isso? Plena pandemia, ele está quebrado. É aí que entra a questão do marketing também, pessoal. Então, é onde a gente faz o quê? Ele não paga 10 mil reais de cara. Ele te dá uma entrada, depois você divide em, sei lá, 12, 24 parcelas para ele, para vocês criarem um vínculo. Aí você dá manutenção para ele, enfim. Aí a gente vai diluindo esse valor, assim, estrondoso que assusta o nosso cliente. A gente faz uma diluição em parcelinhas e é onde ele acaba comprando, virando o nosso cliente. E aí a gente acaba fidelizando. Hoje em dia também está muito na moda, pessoal, para a gente vender um sistema, tanto um sistema para celular, tanto um aplicativo, quanto um site ou um sistema de computador. Está muito na moda a gente, por exemplo, um valor X para implantar, né, para vender o sistema para a pessoa, e depois a gente tem porcentagem em cima das vendas, tá? Então, por exemplo, o cliente, quando ele vai fechar com a gente, ele acha interessante, eu vou pagar, sei lá, 2% em cima das minhas vendas. Para ele, aparentemente, é pouco, mas pensa, conforme ele vai começando a vender mais, a gente vai ganhando mais, tá? Então, tem vários tipos e formas de vender no mercado hoje, tá? Então, mais para frente, a gente vai trabalhar com isso também, eu vou ensinar para vocês. Tudo bem até aqui, então? Tudo certo? Pessoal, então, eu vou parar a nossa aula, nossa gravação.